Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre os esportes e a classificação dos esportes de combate. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. E qual o nosso objetivo hoje? Então nós temos como objetivo reconhecer formas representativas e conceituais dos esportes de combate. Compreender ainda a sua classificação, como eles são classificados, por que são classificados desta maneira. Então vamos começar? E o que nós sabemos? Quais os tipos de esportes de combate que você aí conhece? O que você entende por esporte de combate? Você sabe a importância das lutas nas aulas de educação física? E as lutas, elas podem estimular a aquisição de valores de convivência na aula de educação física? O que pode estar agregando, o que pode estar acrescentando nas aulas de educação física a estes esportes? Além dos esportes de combates presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratados como lutas brasileiras também a capoeira, o uca-uca, a luta marajoara, entre outras, bem como também lutas de diversos países do mundo como judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, o chinês boxe, esgrima, kendo e muitas outras modalidades de luta. Então vamos lá, vamos conhecer então os principais conceitos das lutas. O que são esportes de combate e lutas? Vemos este termo sendo utilizado em diversos conceitos, seja na luta pela sobrevivência, a luta por um amor, luta pela terra, luta entre classes sociais, ou seja, em uma prática esportiva tais como luta de boxe e luta de judô, por exemplo. Então a palavra luta, ela é utilizada em muitos conceitos, em muitas situações diferentes. Porém, essa gama de significados, a gente vai se ater especificamente às lutas corporais, ou seja, as práticas provenientes da cultura corporal do movimento que apresenta algumas características de enfrentamento físico direto entre pessoas por meio de regras claras e estipuladas. Então nós vamos estar focando aqui na palavra luta, mas na luta ali corpo a corpo, no combate. Além disso, podemos definir as lutas como práticas corporais com importância histórica e social, com objetivos voltados à oposição de ações entre indivíduos, nas quais o foco está no corpo da outra pessoa e as ações são de caráter simultâneo e imprevisível. Então, o que é a luta? A luta, o atleta ali, ele está sempre focado no movimento do outro e os golpes, eles são sempre imprevisíveis. Não tenho como prever qual golpe eu vou utilizar, qual movimento corporal eu ou o meu adversário vai estar utilizando ali no momento de executar as lutas. E surge aqui mais algumas características sobre as práticas. Então, como eu já disse, o foco principal é o oponente, o enfrentamento físico direto, corpo a corpo, ali algumas modalidades um pouco mais, outras um pouco menos, mas o enfrentamento é sempre direto. Existem regras sempre muito claras e muito bem estabelecidas para que possa ser organizado aquele momento. Outra característica é que sempre há uma oposição entre indivíduos, mesmo quando a luta é uma luta de apresentação. Objetivo centrado no corpo da outra pessoa, ações de caráter simultâneo e a imprevisibilidade. Então são as características principais da luta. E as características fundamentais? Então vamos ver lá um pouquinho o que são as ações de caráter simultâneo. O que significa a palavra simultâneo, como que isso acontece? Então isso diz respeito às ações
simultâneas, lado a lado, né? Ambos estão realizando. Realizam-se ações tanto de defesa quanto de ataque de forma simultânea, ao mesmo tempo. Não há diferenciação no espaço e no tempo dessas ações. As lutas, as ações de ataque e defesa acontecem em todo instante e podem surgir tanto de uma pessoa quanto de outra. Por isso, é sempre necessário manter a atenção. Então, observem aqui, né, nessa imagem, que o atleta aqui, ele está ao mesmo tempo atacando e se defendendo. Isso que é simultâneo. Ao mesmo tempo, eu utilizo vários movimentos ali durante esta luta. O objetivo centrado no corpo da outra pessoa, do adversário, manter a atenção, o foco sempre no outro. Então, o objetivo das lutas que está centralizado no corpo da outra pessoa, essa é uma das suas maiores características, pois diferencia de todas as demais práticas. Nas lutas, o foco está na outra pessoa, que é o alvo das ações, por meio de diferentes estratégias. Busca-se atingir o alvo. Então, neste esporte, o alvo é o meu adversário, o alvo é o corpo do outro, o alvo é o movimento que o outro pode fazer. Então, uma atenção ali 100% ao oponente, ao outro. Oposição entre indivíduos. Como que um indivíduo está oposto ao outro, né? Eu estou ali contra o outro. Então, o meu golpe é contra o meu adversário. Então, praticantes se enfrentam em caráter de oposição um ao outro por meio de objetivos que podem variar de acordo com as modalidades. Esses objetivos podem atingir determinada parte do corpo para pontuar, como por exemplo no taekwondo. No taekwondo, cada parte do corpo tem uma pontuação diferente. Algumas valem mais, outras valem menos, né? Ou segurar a pessoa para retirá-la de um determinado espaço, como no sumô. Então, no sumô é uma luta que o meu foco é o outro, mas o meu foco é tirar o meu adversário daquele determinado espaço. Ou ainda aplicar golpes de estrangulamento no pescoço para finalizar a luta, como no jiu-jitsu, por exemplo, e além de inúmeras possibilidades. Mas lembrando que sempre existe uma oposição entre os indivíduos. Imprevisibilidade. O que significa essa característica? É que eu não consigo prever qual é o próximo golpe, qual é a outra situação que vai acontecer daqui um segundo, por exemplo. Então, a simultaneidade das ações é uma das responsáveis pela imprevisibilidade. Algumas práticas são mais imprevisíveis do que outras, no caso das lutas. Isso está bastante presente. Uma prova da imprevisibilidade dessa prática é que em diversas modalidades é possível que a luta se encerre antes do tempo, como por exemplo um nocaute, um estrangulamento ali que encerra a luta, né? Encerrada essa luta antes do tempo, né, permitido ali, seja por meio de um ippon no judô para a finalização do jiu-jitsu, um nocaute no boxe ou no MMA, independente do placar apresentado. Então, mesmo que, digamos, um atleta esteja vencendo na pontuação, de repente, pela imprevisibilidade, ele pode ser totalmente nocauteado e mesmo ele estando à frente, de repente, ele perde aquela luta. E agora que vocês já sabem um pouquinho sobre as características, né, dos esportes do combate, chegou a hora de praticar um pouquinho. Então vamos refletir. Lutas versus briga. É muito importante ter a clareza que luta e briga são coisas totalmente diferentes, que uma não tem nada a ver com a outra. Enquanto a luta, como vimos, ela apresenta regras, respeito entre os praticantes, tem toda uma organização social, as brigas, elas não têm regras, elas não têm respeito, constituem-se de uma maneira violenta de resolver conflitos por meio de ações não épicas e muitos desrespeitosas, ou seja, totalmente ao contrário do que realmente é a luta.
Você concorda que é fundamental diferenciar as características de luta e das brigas, até para evitar mal-entendidos ou incompreensões sobre essas práticas? Agora é a hora de você se reunir com o seu professor e os seus colegas e debater sobre o assunto. Agora é com vocês.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi conversar com o seu professor, os seus colegas sobre a diferença entre luta e briga? É muito importante ter um debate claro na escola sobre isso, né? Porque existe muita diferença sobre essas duas situações. Então vamos ver um pouquinho mais sobre lutas. Vamos ver como as lutas elas são classificadas, porque elas são inúmeras lutas, né? Inúmeras modalidades. Então as lutas elas são classificadas, né, por características diferentes. Elas são agrupadas a partir da sua principal especificidade, que é a distância. Então nós temos lá lutas de curta, né, maior proximidade entre os envolvidos, que são as que têm ações de agarres, golpes de chaves e outras técnicas e etc. Média, maior distância entre os envolvidos. As ações são toques, socos e chutes, né? Longa, distanciamento ainda maior entre os envolvidos com utilização de implementos como a espada. E a mista, que é uma mistura de duas ou mais distâncias. Podem ser agarrões, finalizações, socos e chutes. Vamos falar um pouquinho sobre as lutas de curta distância para que a gente possa entender. Então, as ações que ocorrem com maior proximidade entre os envolvidos são os movimentos de agarro que se tornam mais evidentes, são os mais próximos. Exigem proximidade para que seja possível realizar os diferentes golpes, técnicas, táticas e chaves, entre outras possibilidades. São exemplos dessas práticas de curta distância o judô, o jiu-jitsu, o sumô, o wrestling e também denominado, né, que o wrestling é denominado também a luta olímpica, dividido em dois estilos, o estilo livre e o greco-romano, entre outras lutas. Então, se a distância for bem curta, ali oponente a oponente, é uma luta de curta distância. Média distância. Modalidades que exigem maior distância entre os envolvidos em comparação às lutas de curta distância. Tal fato também se refere às ações que são desenvolvidas nessa modalidade, que são os toques, seja como socos e chutes. Alguns exemplos de modalidades, né, de média distância, nós temos lá o karatê, o kung fu, o muay thai, o salvete, o krav maga, o kickbox e entre inúmeras outras modalidades de luta. Em longa distância, são normalmente as lutas que se utilizam alguns instrumentos, né? Exige uma distância muito maior entre os envolvidos, para isso tem um implemento, né? Para desenvolver as ações, como a espada, por exemplo. Existem uma série de modalidades que utilizam implementos e podem ser classificados de longa distância, como a esgrima, o kendo, o kenpo e algumas ações no kung fu, entre outras. E agora chegou a hora de você aí colocar a mão na massa. Que tal a gente brincar um pouquinho? Então vamos ver aqui, a brincadeira é arranca-fita ou pega-cauda. Então vocês vão pegar ali, pode ser uma folha de papel crepom, ou até mesmo um pedaço de folha de caderno, um tecido. Vocês vão recortar, confeccionar aí com o seu professor e vão colocar aqui, ó, que nem na imagem, atrás da calça ali, né? E vão todos se espalhar pela quadra ao som do professor. Quando o professor disser já, né, ou quando ele apitar, você vai ter que proteger a sua cauda e roubar a do seu colega. Vence quem conseguir ficar com a cauda por último, até o final do tempo. Vamos lá? Agora é com vocês.
Voltamos, pessoal! Tenho certeza que foi uma atividade muito divertida, que todos gostaram muito, foi um tempo muito gostoso. E agora o que nós estudamos? Então nós estudamos as formas representativas e conceituais das lutas, as práticas provenientes das culturas corporais, dos movimentos, que apresentam as características de enfrentamento físico direto entre as pessoas. Vimos também a forma que é classificado as lutas, curta, média, longa e mistas, né? Conforme a sua distância. Neste vídeo, então, nós falamos sobre as classificações e os fundamentos da luta. Eu espero que você tenha gostado e até breve.